Das brumas da Terra Santa, onde impérios se chocavam e a fé era forjada no fogo da batalha, emergiu uma força que redefiniria o panorama do poder e da influência na Europa medieval. Não eram apenas monges em armadura, nem meros soldados de Deus. Eram os Cavaleiros Templários, uma ordem que, em poucas décadas, ascendeu de uma guarda humilde de peregrinos a uma instituição de riqueza e autoridade sem precedentes. Imagine o cenário. O ano é 1119. Jerusalém, a cidade santa, recém-conquistada pelos cruzados, ainda respirava o ar da vitória, mas a fragilidade dessa conquista pairava como uma nuvem sobre os recém-chegados. As rotas de peregrinação, vitais para a economia e para a própria alma da cristandade, eram um caminho de perigo constante. Bandidos espreitavam nas sombras, e a própria vastidão das terras recém-adquiridas tornava a proteção dos fiéis uma tarefa hercúlea. Nesse cenário de incerteza e vulnerabilidade, 9 cavaleiros franceses, liderados por Hugues de Payens, apresentaram-se ao rei Balduíno II de Jerusalém com uma proposta audaciosa: dedicar suas vidas à proteção dos peregrinos que viajavam para a Terra Santa. Eram homens de nobre linhagem, mas renunciaram às suas posses e privilégios para servir a um propósito maior. Sua missão, em sua essência, parecia simples: manter as estradas seguras, escoltar os viajantes indefesos e defender os locais sagrados. Contudo, a semente plantada naquele momento humilde germinaria em um solo fértil de necessidade e ambição, dando origem a algo muito mais grandioso e, para muitos, aterrador. A ordem que eles fundaram, inicialmente conhecida como os Pobres Companheiros de Cristo e do Templo de Salomão, logo se tornaria conhecida simplesmente como os Cavaleiros Templários. A sua sede, cedida pelo rei Balduíno, ficava ao lado do que se acreditava ser o local do Templo de Salomão, no Monte do Templo, um lugar de imenso significado religioso e, como viriam a descobrir, de potencial inexplorado. A escolha desse local não foi acidental. Conferiu à ordem um prestígio quase místico, ligando-a diretamente à antiga glória de Israel e aos mistérios sagrados que ali residiam. A sua regra, baseada nos preceitos cistercienses, enfatizava a pobreza, a castidade e a obediência, mas a realidade de sua missão exigia uma adaptação e uma força que iriam além da contemplação monástica. Eles não eram apenas monges, eram guerreiros, treinados para o combate, para a defesa intransigente da fé e para a proteção dos mais vulneráveis. A proposta dos Templários encontrou um eco imediato nas necessidades da época. A Igreja, recém-saída das Cruzadas e ansiosa por consolidar sua influência na região, viu nos Templários um braço armado essencial para a manutenção do domínio cristão. O Papa Honório II e mais tarde o influente São Bernardo de Claraval, um dos homens mais poderosos da época, abraçaram a causa templária com fervor. São Bernardo, com seus escritos eloquentes e sua autoridade espiritual, tornou-se o grande evangelista da ordem, legitimando sua existência e glorificando sua missão. Ele argumentou que lutar e morrer pelos Templários era um ato de piedade suprema, uma forma de martírio sagrado. Essa aprovação papal e o apoio de figuras tão influentes foram cruciais para a rápida expansão e legitimação da ordem. Eles receberam doações generosas de terra, dinheiro e homens de toda a Europa, de reis, nobres e até mesmo de cidadãos comuns que desejavam contribuir para a causa. O que começou como um pequeno grupo de 9 cavaleiros encarregados de escoltar peregrinos, em poucas décadas, transformou-se em um exército disciplinado e temido, com centenas de comandarias espalhadas por toda a Europa e pela Terra Santa. Eles não eram apenas guerreiros de elite, cuja bravura em batalha era lendária, mas também administradores astutos e financeiros inovadores. A sua estrutura organizacional, com uma hierarquia clara e regras rígidas, permitia uma eficiência notável. A sua capacidade de gerir vastos recursos, de cobrar impostos
e de conceder empréstimos, começou a atrair a atenção de reis e mercadores. A sua influência estendia-se muito além dos campos de batalha. Eles tornaram-se os banqueiros do mundo medieval. Um papel que, embora essencial para o financiamento das cruzadas e para o desenvolvimento econômico da época, também lançou as bases para a sua eventual ruína. O contraste entre a sua regra inicial de pobreza e a sua crescente riqueza e poder era gritante, um paradoxo que alimentaria a inveja e o medo. A sua ascensão meteórica, marcada por vitórias em batalhas cruciais como a de Montgisart, onde um pequeno contingente templário teria desempenhado um papel decisivo na derrota de Saladino, consolidou a sua reputação de guerreiros invencíveis e servos dedicados de Deus. Mas por trás da fachada de devoção e bravura, começavam a acumular-se riquezas inimagináveis e segredos que muitos preferiam que permanecessem ocultos. A sua rede de comandarias, fortificadas e autossuficientes, funcionava como verdadeiros centros de poder, protegidos por privilégios especiais concedidos pelo Papa. Eles possuíam terras, castelos, frotas de navios e uma influência política que rivalizava com a de muitos reinos. Essa influência, somada à sua riqueza e ao mistério que os cercava, começou a gerar um sentimento de desconfiança e ressentimento em toda a Europa. O próprio sucesso que os elevou também semeou as sementes da sua destruição, preparando o palco para um confronto inevitável com as forças da inveja e da ambição. O brilho da sua armadura, o seu grito de guerra em batalhas cruciais, a sua devoção inabalável à fé, tudo isso pintava a imagem de heróis medievais. No entanto, o que realmente os tornava únicos e, em última instância, perigosos aos olhos de alguns, era a sua capacidade de transcender a mera função militar. Eles eram os guardiões de rotas de peregrinação, sim, mas também se tornaram os administradores de fortunas, os construtores de catedrais góticas de beleza etérea e, sussurrava-se, os depositários de conhecimentos que remontavam a tempos imemoriais. O seu poder financeiro era tal que podiam conceder empréstimos a reis e papas, tornando-os credores de alguns dos homens mais poderosos do mundo. Essa capacidade de manipular o fluxo de riqueza, de financiar guerras e de acumular bens, conferiu-lhes uma alavancagem sem precedentes. Contudo, essa mesma influência, que inicialmente lhes garantira proteção e respeito, em breve se transformaria em alvo de cobiça e suspeita. A Terra Santa, o berço da sua ordem, começou a cair sob o domínio muçulmano, e com a perda de Acre em 1291, o último bastião cristão na região, os templários foram forçados a retornar à Europa. Sem a sua missão original, a sua presença tornou-se um anacronismo, e a sua vasta riqueza e poder, outrora vistos como ferramentas da cristandade, agora pareciam excessivos e ameaçadores para aqueles que ansiavam por controlar esses recursos. A queda de Acre marcou o fim de uma era para os cruzados e, de maneira dramática, para os cavaleiros templários. A Terra Santa, o epicentro de sua existência e a fonte de sua identidade, já não era um campo de batalha onde pudessem exercer sua missão principal. Forçados a se reagrupar na Europa, eles trouxeram consigo não apenas suas riquezas e sua organização militar, mas também um legado de mistério e uma estrutura de poder que se tornara cada vez mais independente das autoridades seculares e eclesiásticas. A sua base de operações mudou-se para o continente europeu, onde suas comandarias, antes postos avançados em terras estrangeiras, agora se tornavam centros de poder regionais. A influência templária na Europa era vasta. Possuíam terras extensas em França, Inglaterra, Espanha e Portugal, além de ter acesso privilegiado a redes financeiras internacionais. A sua capacidade de mover grandes somas de dinheiro, de emitir cartas de crédito e de gerir propriedades em nome de terceiros, consolidou-os como a força financeira dominante do seu tempo. Essa influência, contudo, não veio sem um custo. A riqueza colossal que os templários acumularam, juntamente com os privilégios e isenções que desfrutavam devido à sua ligação direta com o Papa,
começou a gerar inveja e ressentimento. Reis e nobres que dependiam dos seus empréstimos viam-se cada vez mais endividados e, consequentemente, ressentidos com a autonomia templária. A sua organização secreta, com rituais de iniciação e juramentos de sigilo, alimentava rumores e suspeitas. O que era, na sua origem, um sistema para garantir a lealdade e a disciplina interna, começou a ser interpretado como um sinal de atividades ocultas e subversivas. As histórias sobre os seus rituais, muitas delas difamatórias e exageradas, circulavam pela Europa, pintando um quadro de heresia, idolatria e práticas imorais. A sua poderosa rede de fortificações e o seu controle sobre rotas comerciais e financeiras também geravam receios de que pudessem se tornar um Estado dentro do Estado, desafiando a autoridade dos monarcas. O ponto de viragem, a fagulha que acenderia o pavio da destruição, foi a ascensão de Filipe IV de França, conhecido como Filipe, o Belo, um rei ambicioso e implacável. Filipe estava desesperado por fundos para financiar suas guerras e consolidar seu poder. Ele via nos templários um obstáculo e uma oportunidade. Obstáculo, pois a sua independência e os seus privilégios dificultavam o controle real sobre as suas vastas riquezas e terras. Oportunidade, pois se pudesse confiscar os bens templários, resolveria muitos dos seus problemas financeiros de uma vez por todas. Aliado a isso, estava o crescente sentimento popular e a pressão de setores da igreja que viam a ordem como excessivamente poderosa e talvez perigosa. A queda de Acre, que deixou a ordem sem o seu propósito original, tornou-a um alvo mais fácil, um corpo sem alma que poderia ser facilmente desmembrado. Com a sua vasta influência política e a sua habilidade em manipular a opinião pública, Filipe IV começou a orquestrar uma campanha de difamação contra os templários. Ele utilizou todas as ferramentas à sua disposição: a propaganda, a pressão sobre o clero e a criação de um clima de medo e paranoia. A ideia de que os templários, os defensores da fé, poderiam ser hereges era um golpe de mestre na sua campanha. Em 1307, numa sexta-feira, 13 de outubro, Filipe ordenou a prisão simultânea de todos os templários em França. Os cavaleiros, apanhados de surpresa e desarmados, foram acusados de uma série de crimes hediondos, incluindo heresia, blasfêmia, sodomia e adoração de ídolos. As confissões, muitas delas obtidas sob tortura brutal, foram o combustível que Filipe precisava para convencer o Papa Clemente V, um homem que ele próprio havia influenciado na sua eleição, a agir. O julgamento dos templários foi um espetáculo sombrio, um testemunho da fragilidade da justiça quando confrontada com o poder político e a ganância. O Papa Clemente V, sob imensa pressão de Filipe IV e com a sua própria autoridade já comprometida pela influência francesa, acabou por ceder. Em 1312, a bula papal Vox in Excelso dissolveu oficialmente a Ordem dos Templários, não por culpa comprovada, mas para evitar um escândalo maior e para acalmar os ânimos. A dissolução da Ordem foi um marco, um evento que abalou os alicerces do poder eclesiástico e feudal na Europa. A maioria dos seus bens foi teoricamente transferida para a Ordem de Malta, outra ordem militar, mas Filipe IV conseguiu reter uma parte significativa das riquezas templárias em França. Muitos cavaleiros foram presos, torturados e executados, incluindo o último grão-mestre, Jacques de Molay, que foi queimado vivo em 1314. A sua morte, segundo a lenda, foi acompanhada por uma maldição lançada sobre o Papa e o rei de França, profetizando a sua própria ruína e a de suas linhagens. As consequências da queda dos templários foram profundas e duradouras. A ordem, que por mais de 2 séculos fora um pilar da cristandade medieval, foi desmantelada de forma brutal e sumária. A sua dissolução não apenas representou a perda de uma instituição militar e financeira poderosa, mas também um golpe na própria ideia de ordens militares e na sua relação com a igreja e os poderes seculares. A forma como o julgamento foi conduzido
com acusações duvidosas e confissões obtidas sob tortura, levantou sérias questões sobre a justiça e a legitimidade do processo. Muitos historiadores concordam que a principal motivação por trás da perseguição aos templários foi a ganância de Filipe IV, que via na ordem uma fonte de riqueza a ser explorada. A transferência dos seus bens para a Ordem de Malta também foi controversa, com muitas das riquezas acabando nas mãos do rei francês. A imagem dos templários, antes de heróis sagrados, transformou-se em algo mais sombrio e enigmático. A sua queda, em vez de apagar a sua memória, alimentou um fascínio duradouro e uma série de mitos e teorias conspiratórias que perduram até hoje. A ideia de que os templários possuíam segredos ocultos que sobreviveram à sua dissolução e que continuaram a operar nas sombras tornou-se um tema recorrente na cultura popular. Sussurros sobre tesouros perdidos, relíquias sagradas guardadas em segredo, e a sua suposta ligação com sociedades secretas como a maçonaria alimentam a imaginação. A verdade sobre o que realmente aconteceu com os templários e os seus bens é complexa e, em muitos aspectos, ainda envolta em mistério. O que é inegável é o impacto da sua ascensão e queda na história da Europa. Um capítulo que demonstra como o poder, a fé e a ganância podem entrelaçar-se de maneiras surpreendentes e, por vezes, trágicas. A história dos Cavaleiros Templários é um lembrete potente da complexidade da história e da forma como as narrativas podem ser moldadas pela ambição e pelo poder. A sua ascensão meteórica, de um pequeno grupo de cavaleiros protegendo peregrinos a uma força militar e financeira sem precedentes, é uma saga de devoção, estratégia e, em última instância, de tragédia. A sua queda, orquestrada por um rei ganancioso e executada com brutalidade, não apagou a sua influência, mas sim a transformou, imortalizando-os em lendas e mitos que capturam a imaginação até os dias de hoje. O que podemos aprender com a sua jornada? Talvez a importância de questionar as narrativas oficiais, de entender as motivações por trás dos grandes eventos históricos e de reconhecer que mesmo as instituições mais poderosas e aparentemente inabaláveis podem ser derrubadas pelas forças da política, da economia e da natureza humana. Os Templários representam um fascinante estudo de caso sobre a interação entre religião, poder militar e finanças no mundo medieval. A sua capacidade de inovar, tanto no campo de batalha quanto na gestão de recursos, permitiu-lhes acumular uma influência que ultrapassou em muito a sua missão original. No entanto, essa mesma influência tornou-os um alvo, provando que o poder sem controle, ou o poder percebido como tal, pode ser um convite à destruição. A forma como foram desmantelados com acusações fabricadas e julgamentos injustos serve como um aviso sombrio sobre os perigos da perseguição e da difamação, especialmente quando alimentadas por interesses escusos. A sua história não é apenas um conto de cavaleiros e batalhas, mas também um drama humano sobre lealdade, traição, fé e a busca incessante por poder e riqueza. O legado dos Templários transcende a sua existência física. Eles inspiraram inúmeras histórias, teorias e especulações, tornando-se símbolos de mistério e de sabedoria oculta. A sua imagem perdura em obras de arte, literatura e na cultura popular, um testemunho da sua ressonância duradoura. A sua história ensina-nos que o poder pode ser uma força transformadora, capaz de construir impérios e de inspirar grandes feitos, mas também pode ser corruptor e destrutivo. A sua queda abrupta e violenta, longe de ser um ponto final, marcou o início de uma nova fase na sua história, uma fase de mito e lenda, onde a sua verdadeira essência se mistura com a fantasia, criando um enigma que continua a fascinar e a intrigar gerações. Compreender os Templários é, em última análise, compreender uma parte crucial da narrativa da Europa medieval e a complexa teia de forças que moldaram o mundo em que vivemos. A dissolução da Ordem dos Templários, um evento que ecoou pelos corredores do poder em toda a Europa, não foi meramente um ato administrativo,
mas uma profunda intervenção na estrutura de governança e nas relações de poder que haviam sido cuidadosamente estabelecidas ao longo de 2 séculos. O que Filipe IV, o Belo, e o Papa Clemente V realizaram em 1312 foi, em essência, uma reconfiguração do mapa de influência e riqueza. A ação de desmantelar uma ordem com ramificações tão extensas e um poder tão concentrado não pode ser vista isoladamente. Ela se insere em um contexto mais amplo de reassertação do poder monárquico sobre as instituições que, de alguma forma, escapavam ao seu controle direto. A própria existência dos Templários, com sua lealdade primária ao Papa e sua capacidade de operar transnacionalmente, representava um desafio implícito à soberania emergente dos Estados nacionais. Agora, imagine a complexa logística e a intriga política necessárias para despojar uma organização tão vasta de seus bens e de sua identidade, e você terá uma dimensão da magnitude do golpe. Mais especificamente, a transferência da vasta maioria dos bens templários para a Ordem de São João de Jerusalém, os Hospitalários, embora oficialmente destinada a manter a continuidade da missão de proteção e assistência cristã, tornou-se um campo de batalha para novas disputas de poder e influência. Os Hospitalários, já uma ordem militar estabelecida e poderosa por si só, viram-se subitamente enriquecidos com terras, castelos, rendas e uma vasta rede de comandarias que se estendiam por toda a Europa. Essa infusão massiva de recursos, no entanto, não ocorreu sem resistência ou sem a intervenção das coroas europeias, que tentaram, em diversas instâncias, reter uma parte significativa desses bens para seus próprios cofres. O processo de confisco e redistribuição foi longevo e repleto de litígios, demonstrando que a solução para a questão templária apenas gerou novas complexidades financeiras e administrativas para as monarquias e para a própria Igreja. Ademais, a forma como a extinção da ordem foi formalizada, através da bula papal Vox in Excelso, merece uma análise aprofundada sobre a dinâmica entre a autoridade papal e a pressão secular. Clemente VI, um papa que havia transferido a sede papal para Avignon sob forte influência francesa, encontrou-se em uma posição delicada. Por um lado, a necessidade de manter a paz com o poderoso rei Filipe IV, cujo apoio era vital para a sua própria legitimidade e para a segurança da Igreja em território francês. Por outro lado, a obrigação moral e espiritual de julgar a ordem com justiça e de proteger a sua reputação, se ela de fato fosse inocente. A decisão de dissolver a ordem, não por culpa comprovada, mas para evitar um escândalo maior, é um exemplo clássico de como a pragmática política pode sobrepor-se à busca pela verdade factual. Essa justificativa, por si só, abriu um precedente perigoso, sugerindo que a conveniência política poderia legitimar a aniquilação de instituições estabelecidas, independentemente da evidência concreta de seus crimes. É crucial compreender que a perseguição aos templários não foi um evento isolado, mas sim um ponto culminante em um processo de secularização e centralização do poder que varria a Europa. Os monarcas, ansiosos por consolidar seu controle sobre seus reinos, viam com desconfiança e ressentimento qualquer instituição que possuísse autonomia significativa, especialmente aquelas com ligações internacionais e vastos recursos financeiros. Os templários, com sua estrutura hierárquica global, sua riqueza imensa e sua lealdade direta ao Papa, representavam um poder paralelo que precisava ser contido ou, idealmente, absorvido pela estrutura do Estado. A campanha contra eles foi, em muitos aspectos, um modelo de como uma monarquia podia usar a acusação de heresia e corrupção para desmantelar uma organização poderosa, confiscar seus bens e fortalecer sua própria autoridade. Essa estratégia, infelizmente, seria replicada em outros contextos históricos, demonstrando a eficácia de usar a retórica moral e religiosa para fins políticos. Por conseguinte, a extinção da Ordem dos Templários não pode ser vista apenas como o fim de uma ordem militar,
mas como um divisor de águas na relação entre a Igreja e o Estado, e na própria evolução do conceito de soberania. Ao desmantelar uma das instituições mais poderosas e respeitadas da Idade Média, Filipe IV não apenas resolveu suas dívidas, mas também enviou uma mensagem inequívoca. O poder secular estava a ascender, e nenhuma instituição, por mais sagrada ou antiga que fosse, estaria imune à sua influência ou ao seu controle. A forma como a justiça foi pervertida, com confissões obtidas sob tortura e julgamentos apressados, levanta questões éticas profundas sobre a natureza do poder e os limites da autoridade. Agora, quando você pensar em como as instituições modernas lidam com grandes poderes econômicos ou com a influência de organizações supranacionais, lembre-se do destino dos Templários. A história oferece lições valiosas sobre a dinâmica de poder que continuam a ressoar em nosso próprio tempo. Refletindo sobre esta jornada através dos séculos, percebemos como os ecos de uma época de fervor e transformação continuam a moldar nossa compreensão do passado e do presente. As sementes lançadas em solo fértil, em meio a um cenário de profunda necessidade espiritual e material, germinaram em uma força cujas raízes se estenderam por todo o continente europeu e para além dele. A audácia de uma proposta inicial, aliada à visão de líderes espirituais e à necessidade imperativa de uma era de conflitos e peregrinações, engendrou uma estrutura de poder que, em sua ascensão, desafiou as próprias convenções de seu tempo, tecendo uma complexa tapeçaria de influência militar, financeira e política. Ao contemplarmos a trajetória percorrida, torna-se evidente que a ascensão de uma ordem outrora humilde a um patamar de influência sem precedentes não ocorreu em um vácuo. As correntes subjacentes de ambição, a busca por legitimidade e a própria dinâmica do poder secular e eclesiástico criaram um caldo cultural e político onde o extraordinário pôde florescer, mas onde também as sementes da desconfiança e do ressentimento foram plantadas. A maneira como os pilares que sustentavam sua existência foram erguidos, com o apoio de instituições poderosas e a legitimação de figuras de autoridade espiritual, pavimentou o caminho para uma expansão que, em sua magnitude, começou a atrair olhares de cobiça e de apreensão, à medida que a ordem se tornava cada vez mais autônoma em sua operação e influência. À medida que navegamos pelas águas turbulentas da história, observamos como as marés da fortuna podem mudar drasticamente o que outrora era visto como um baluarte da fé e um instrumento de proteção, gradualmente se tornou, para alguns, um símbolo de excesso e de poder incontido. A própria arquitetura de sua influência, construída sobre fundações de disciplina e devoção, mas também sobre o acúmulo de riqueza e segredos, começou a apresentar fissuras sob o peso da inveja e da necessidade econômica de outras potências. A transição de um propósito original para uma realidade, onde a sua própria existência se tornava um ponto de discórdia, ilustra a fragilidade até mesmo das instituições mais robustas quando confrontadas com interesses conflitantes e a mudança das circunstâncias geopolíticas. Nesse ponto de convergência, onde os fios de devoção, poder e conflito se entrelaçam de maneira inextricável, podemos vislumbrar a iminência de uma virada decisiva. As forças que foram postas em movimento, impulsionadas por necessidades pragmáticas e anseios de controle, prepararam o cenário para uma redefinição fundamental das estruturas de poder. A história, como um rio caudaloso, carrega consigo os sedimentos de eventos passados, e ao contemplarmos o curso que os acontecimentos tomaram, percebemos que as consequências de tais transformações ressoam muito além do tempo em que ocorreram, moldando o panorama futuro de maneiras que apenas começamos a apreender. Ao nos prepararmos para o desfecho desta narrativa, é imperativo reconhecer a complexidade inerente a tais períodos de intensa mudança. A maneira como as ideias se espalham, como o poder se concentra e como as instituições são desafiadas e, por vezes, desmanteladas,
oferece um espelho para as dinâmicas que continuam a operar em nosso próprio mundo. A compreensão profunda desses processos históricos é essencial para desvendar não apenas o passado, mas também para iluminar os caminhos que nos conduzem ao futuro, permitindo-nos extrair sabedoria das lições que a história, em sua sabedoria silenciosa, nos oferece. A saga dos Cavaleiros Templários, desde o seu humilde juramento em meio às poeiras da Terra Santa, até a sua queda abrupta e orquestrada, oferece um panorama fascinante da intrincada relação entre fé, poder e ambição que moldou a Idade Média. Que começou como um ato de devoção e proteção, transformou-se em um fenômeno que redefiniu as fronteiras da influência e da riqueza, tocando as fibras mais profundas da sociedade europeia. A sua ascensão não foi apenas militar, mas também financeira e política, tecendo uma rede de poder que, embora inicialmente servisse aos propósitos da cristandade, acabou por despertar a cobiça e o medo daqueles que aspiravam a um controle absoluto. O legado dos Templários, portanto, transcende a mera história de uma ordem militar extinta. Ele se manifesta na forma como o poder pode ser construído, exercido e, infelizmente, desmantelado quando confrontado com interesses que se sobrepõem à justiça e à verdade. A sua história é um testemunho da resiliência da memória e da persistência dos mitos, que florescem na ausência de respostas definitivas, alimentando a imaginação coletiva com a promessa de segredos ocultos e de um saber ancestral. A maneira como foram perseguidos e acusados, muitas vezes com base em mentiras e tortura, serve como um lembrete sombrio dos perigos da intolerância e da manipulação da verdade em nome de propósitos políticos. Ao contemplarmos o fim de sua jornada, percebemos que a verdadeira prática começa agora, a de extrair sabedoria das lições que essa trajetória nos oferece. A história dos Templários nos convida a refletir sobre a natureza do poder, sobre os limites da autoridade e sobre a importância de questionar as narrativas oficiais. Ela nos ensina que mesmo as instituições mais veneradas e poderosas podem ser derrubadas quando as circunstâncias mudam, e quando a ganância e a ambição se tornam forças motrizes. A sua memória perdura não apenas como um conto de bravura, mas como um alerta sobre a fragilidade da justiça diante da força bruta e da astúcia política. O que resta, afinal, é a capacidade de aprender com essa complexa teia de eventos, de desvendar as camadas de significado e de aplicar essas compreensões em nosso próprio tempo, cultivando um olhar crítico e uma busca constante pela verdade, mesmo quando ela se encontra obscurecida pelas brumas do tempo. Agora chegamos ao final dessa história. Quer mais verdades ocultas? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada.